Olá, entrar lá, a história vai começar. Eu me chamo Ruka Luca e hoje nós vamos falar sobre a última criatura humana. A Última Criatura Humana é um livro escrito pelo Lee Bacon, com uma faixa etária de uns 12 a 14 anos. A capa, na parte da frente, vai retratar o começo da parte final do livro, o começo do confronto final. Vemos o XR, protagonista e narrador da história, e a Emma, protagonista humana, olhando para cima surpresos e cercados pelos chamados robôs caçadores, num fundo que retrata uma floresta. O título está centralizado e tem letras que buscam passar essa vibe robótica. Na lateral, ele vai estar da mesma forma, porém num fundo roxo bem escuro, tendo de um lado o nome do autor num azul bebê e do outro o da editora num rosa. Já a parte de trás é roxo claro e tem vários detalhes tentando representar sistemas eletrônicos. E também no meio a sinopse que diz: em um futuro não muito distante, os robôs exterminaram a espécie humana. E XR935, um robô de 12 anos, não vê nisso um problema. Sem humanos, não há guerras, não há poluição, não há crime. Cada membro da sociedade tem um objetivo e tudo funciona com eficiência. Até que um dia, XR descobre algo impossível, uma garota chamada Emma. Por toda sua vida, ele ouviu que homens, mulheres e crianças eram o mal. Mas ela não parecia ser uma ameaça. Estava assustada e precisando de ajuda. Agora, XR vai embarcar numa perigosa viagem com Emma e 2 outros robôs para levá-la em segurança a um ponto misterioso do mapa. Mas como vão sobreviver num lugar onde as regras nunca podem ser quebradas e no qual a espécie humana era considerada extinta? Em A Última Criatura Humana, Lee Bacon constrói um mundo tecnológico fascinante que fará os leitores refletirem a respeito dos caminhos e descaminhos da humanidade. A história começa mostrando a interpretação do robô XR sobre o que seria a vida a partir do momento em que ele meio que nasce. E por meio da visão dele, nos apresenta como seria essa sociedade utópica feita apenas de robôs. Depois de alguns capítulos, ele já tem 12 anos e tem uma visão muito bem formada sobre qual seria sua função no meio que ele está inserido. Uma visão que ao longo do livro vai se modificar e que você percebe que foi criado baseado no que ele vê e no que é dito para ele lá nos primeiros capítulos. O que vai marcar o começo definitivo da história é o momento em que ele encontra uma humana, que é marcado por uma frase bem interessante. Abre aspas. Aquela coisa diante de mim era um paradoxo. 2 ideias opostas que são verdadeiras ao mesmo tempo. 1. Humanos estão extintos. 2. Há uma criatura humana diante de mim. Essa estranha lógica começou a rodar em loop infinito pelos meus circuitos, até que o paradoxo abriu a boca e falou. Fecha aspas. Acredito que esse seja um dos principais exemplos de uma das minhas características favoritas, que é justamente o livro ser narrado por um robô, que, apesar de ser um robô, tem atitudes e pensamentos muito humanos, e que vê tudo de uma forma lógica, mas que ao encontrar com a humana tem que lidar com a inexplicabilidade da humanidade. Momentos como esse, de formar estruturas lógicas para compreender melhor a situação, são recorrentes, e muitos deles tratam de reflexões interessantes. Como o primeiro conflito que vem logo depois dessa cena, sobre a sociedade em que ele está inserido. Ele diz, abre aspas, Emma é humana, humanos são a ameaça a nosso mundo, portanto, Emma precisa ser eliminada, fecha aspas. Ela então questiona ele, no intuito de fazer com que ele se esqueça e não mande os robôs caçadores atrás dela, por que eles estão com medo de uma garotinha? O XR pensa, abre aspas, nossa glória surgiu das cinzas do colapso deles. Essa era a verdade, a única verdade. Estou classificando Emma como um alvo, portanto, ela é uma ameaça. Nossa sociedade é ameaçada pela presença de uma única criança humana. Portanto, nossa sociedade é frágil. Portanto, robôs não são superiores aos humanos no fim das contas. Portanto, nossa civilização é uma mentira. Fecha aspas. Ele e os seus outros amigos, que são apresentados lá no começo do livro, quando ele entende qual é o trabalho dele, resolvem então ajudar ela na missão de seguir o mapa que seu pai lhe deu durante a sua morte, por assim dizer.
para encontrar o desconhecido. Isso faz com que esses robôs tenham que infringir uma série de pré-determinações da sua sociedade. E com o passar do tempo, eles vão sendo considerados como ameaças. Esse medo que os outros robôs têm deles vem do líder, um robô presidente. O nome dele é literalmente esse, presidente, que não quer que eles fujam de uma sequência lógica pré-determinada por ele. Uma coisa interessante, bem perceptível, é a manipulação do presidente sobre esses robôs. E como essa é uma sociedade que, comparada à nossa, é muito estranha, porém muito próxima ao mesmo tempo. O que me leva a achar que é um livro que traz esses robôs como uma analogia à nossa própria sociedade humana. Algumas características que eu gosto muito são, além dos números dos capítulos estarem escritos em código binário, ele inclusive apresenta lá no começo uma tabela sobre como você lê alguns números no código binário. As primeiras folhas apresentam os robôs e a Emma para o leitor. O XR, que é o protagonista, a Emma, que é a humana que ele encontra, um amigo dele chamado SKD, que trabalha junto com ele e se comunica por emojis, e um outro amigo dele chamado Siron, que carrega uma mochila muito grande, que é bem importante na história. Todas as características dele são, e são bem melhor descritas nos desenhos do livro. Além de apresentar o presidente também, e mostra que ele tem acesso exclusivo ao Diretório de História Humana, que é um cubo de metal. Eu acho que essa é uma história com muitas reviravoltas e com muitos momentos reflexivos que não vale a pena citar aqui, porque boa parte da magia desses momentos está em você ler e você ver o relacionamento do XR com a realidade que ele vive, com as realidades passadas, com a Emma e com os outros. Eu gosto de citar muito o XR porque eu acho que ele é o personagem que você percebe mais a evolução da sua mentalidade, já que você está lendo o que ele está pensando. Ele é um livro que tem um plot meio triste, mas muito interessante. Não diria que é um grandíssimo plot, mas que é uma coisa que impacta você. É um livro de aventura, e eu acho que apesar de trazer muitas dessas reflexões, ele também é um livro para você ler quando você só quiser ler para relaxar mesmo. A Última Criatura Humana é muito bonito. É um livro pequeno em tamanho, mas com uma riqueza de detalhes extraordinária. Como os códigos binários já citados antes, a comunicação por emojis que o SKD faz, ela é realmente representada por desenhos no livro e o próprio pensamento lógico dos robôs. Eu acho que o Lee Bacon ele retrata muito bem como seria um robô pensando. Faz total sentido. Todos os dilemas, as histórias, toda a sociedade em si, ela é muito bem apresentada de forma simples, porém interessantíssima. E a história em si, de conhecer como seria o mundo pós-apocalíptico, mas que não é tão pós-apocalíptico assim, e ver isso pelos olhos de dois personagens completamente diferentes, sendo eles o XR e a Emma, que são quem mais interagem, mais tem conflitos sobre as suas visões de mundo, é maravilhoso. Eu acho que existem muitas coisas que eu acho bonito e que eu acho importante, mas que só tem essa magia quando você entra em contato com aquele universo e quando você realmente está imerso naquilo durante a leitura. Por fim, eu vou dar a esse livro 5 estrelas de 5, porque eu acho que não existem defeitos nele. Ele é muito fácil de ser identificado, ele tem muitos detalhes únicos, a estrutura da história, da caracterização dos personagens, do espaço. É tudo feito de uma forma tão incrível, que é simples e complexa ao mesmo tempo. E promove reflexões muito importantes, mas de uma forma muito suave. Uma coisa que eu gosto muito nos livros, principalmente para essa faixa etária, porque eu acho que constrói, de certa forma, muito de pensamento crítico. Então eu acho que é isso. Um tchau, tchau para vocês e até a próxima vez.